O problema das enchentes é crônico em muitas cidades brasileiras. As inundações, além de danos materiais, podem provocar doenças e deixar pessoas desabrigadas. Especialistas da área jurídica orientam que, nesses casos, o trabalhador pode utilizar, se necessário, o fundo de garantia para custear os danos sofridos. O problema das enchentes passou a ser comum na vida das populações de algumas cidades. Infelizmente, todo ano é a mesma coisa. Entre os meses de dezembro e março, com as chuvas, uma série de estragos que quase sempre poderiam ser evitados, causando muitos prejuízos aos moradores, afetando desde bens materiais até riscos à saúde ao andar pela enchente. Uma especialista da área jurídica afirma que as pessoas prejudicadas pelas enchentes podem ter o ressarcimento. Geralmente sim, porém alguns casos têm que ser melhor observados, porque senão o poder público vira um segurador universal. Você concorda? E isso não é possível porque não existe nem possibilidade de verba para isso. O que ocorre é aquelas situações onde o poder público foi omisso e era previsto e previsível que aquele fator, de dano ocorresse, aí sim ele deve ser acionado para indenizar os prejuízos causados a uma pessoa ou a uma comunidade. O cidadão tem direito a ser indenizado materialmente dos prejuízos que ele sofreu por conta desse alagamento, por conta dessa chuva, da perda disso tudo. Ou ele pode estar sendo indenizado moralmente, no caso de, por exemplo, a perda de um ente querido, um problema de saúde que decorreu da enchente, uma hospitalização. E não só o patrimônio físico dele, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis, veículos, que isso seria a indenização material, mas também os danos estéticos eventualmente sofridos, Vamos dizer que a pessoa teve aí amputação de uma perna, ou teve um problema sério físico decorrente disso. A advogada adverte que, se preciso, a pessoa pode utilizar o fundo de garantia. O fundo de garantia pode estar sendo levantado pelo cidadão, pelo trabalhador que tem a sua conta vinculada no fundo de garantia por tempo de serviço, e ele utilizar esse saldo da conta vinculada para esse tipo de problema que ele sofre, que ele precisa de recursos para se recompor a qualidade de vida da família. Acompanhe mais uma vez o nosso plantão da redação. A Defensoria Pública de São Paulo entrou com uma ação contra a Prefeitura de São José dos Campos e a CDHU. A medida foi tomada por conta de problemas na estrutura dos imóveis e nos financiamentos do conjunto habitacional do Parque Interlagos, na zona sul da cidade. Segundo a Defensoria, os imóveis foram entregues com irregularidades. E a Prefeitura de Pindamonhangaba vai distribuir mudas de árvores nativas, frutíferas e de espécies para calçadas nos dias 26 e 27. As doações serão das 8 às 10h30 da manhã na Secretaria Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária. Os interessados devem levar um comprovante de endereço e morar em área rural ou em chácaras na área urbana. Taubaté, mínima 22, máxima 28. Guaratinguetá, mínima 21, máxima 33. São Sebastião, mínima 22, máxima 31. E Campos do Jordão, mínima 17, máxima 24 graus. Seja sincero, quais são os cuidados que você adota no verão? Essa é uma época de muitas chuvas, congestionamentos no trânsito e de praias e piscinas lotadas. O Capitão Monteiro tem algumas orientações para você na segunda parte da entrevista do dia. Capitão Monteiro é da Defesa Civil Estadual, está aqui hoje conosco, orientando, prestando informações relevantíssimas sobre os nossos procedimentos, sobretudo no verão, quando o clima se torna bastante intenso no seu rigor, A gente tem sol forte o dia inteiro, chega de tarde, aquele pancadão com raio, com tudo, Ele já falou aí sobre situações preventivas em relação a esses momentos,
Mas agora temos que falar também sobre a prevenção, capitão, da imprudência das pessoas que gostam de tirar partido, fazem barranco desabar, né? Colocam lá tudo na ânsia, na ganância de expandir domínio sobre o mar, sobre a serra, e isso é uma coisa desconfortável, digamos assim. Infelizmente, a natureza cobra e cobra caro. É verdade. Então, pela imprudência do homem, ele busca, às vezes, estabelecer edificações, às vezes não só moradias, mas até comerciais, né, prédios comerciais, em áreas de risco, em áreas de encosta, muito próximos ao mar. E isso, por vezes, depois vai gerar uma série de problemas, não só físicos, né, para as instalações, mas também para as pessoas. O sujeito tem um terreno que passa um córregozinho por dentro, aí ele vai, canaliza aquilo ali, faz construção por cima e, como diz a sabedoria do mineirinho, né, o caminho das águas Não tem jeito. Quando ela vem e leva tudo. É verdade. Ela leva tudo que está à sua frente. Então, o ideal é que as pessoas busquem estruturar suas casas, suas edificações em locais afastados de encosta, próximos à água, cursos d'água, terrenos muito inclinados. Então, procura a Defesa Civil do seu município antes de construir, se a área é sua, né? Ainda mais se for uma área invadida, que aí o risco ainda não tem nenhuma estruturação. O ideal é que a pessoa busque o Poder Público Municipal, a Defesa Civil Municipal, para saber e verificar as condições de risco, de segurança daquela área que ela pretende construir. Quer dizer, para agir preventivamente também pode ser acionada a Defesa Civil? Também. No 190 ou tem 199, né? 199. Na verdade, nem todos os municípios, infelizmente, dispõem desse serviço emergencial 199. Sim. Então, os municípios que têm um pouco mais de estrutura, eles têm esse serviço emergencial 199, que atende aí de 24 horas por dia, para que seja feita orientações ou até ações emergenciais de socorro e de atuação da Defesa Civil. Então, o ideal é que a pessoa busque as informações para que ela não se coloque depois em condição de vítima potencial. Nós temos aqui no Vale do Paraíba, né, uma região de relevo bem acidentado, com bastantes encostas, e isso, infelizmente, aumenta muito a possibilidade das pessoas construírem nesses encostas. São áreas normalmente com um custo baixo, né, ou quase zero, às vezes são invasões. Agora mesmo está se falando aí, através da imprensa, né, que tem um iceberg gigante, com mais de 13 mil quilômetros quadrados, tamanho da área de Brasília, ou de 500 campos de futebol acoplados. Aí tem gente dizendo que se essa placa desprender mesmo, vai produzir elevação do nível do mar e até tsunamis, né, com ondas enormes. Quer dizer, tudo isso tem que ser levado em conta na hora que o sujeito vai fazer alguma coisa no litoral, né? Porque a coisa é complicada. Bota muito perto do quebra-mar lá. Infelizmente, o risco dela vai ser grande. Então, as pessoas têm que pensar bem, não só junto ao mar, mas quando você vai construir a sua casa próximo aos córregos, né? Esse córrego hoje, no momento de seca, ele está ali bem aquele mínimo de água, mas no período chuvoso ele vai aumentar. Então, áreas muito rebaixadas, muito próximos a cursos d'água, é ideal que não sejam ocupadas, deixa ali para ter a vazão da água, no período chuvoso vai ter inundação. Então, é ideal que as pessoas analisem bem, procure a sua Defesa Civil Municipal para ter orientação, a fim de não ter dor de cabeça futuramente. O capitão acumula também a Polícia Ambiental aqui da região do Vale do Paraíba, né? Fora a Defesa Civil, também nessa área de abrangência. Verão, sol a pino, gente que joga bituca de cigarro, gente que deixa caco de vidro no terreno, que causa reflexo do sol e, por conseguinte, queima, né? Solo de turfa, tudo isso aí é uma situação que tem que ser muito bem vista e muito bem pensada antes do sujeito, ou até aquelas próprias queimadas intencionais para a agricultura, preparação de terra, né? A Defesa Civil, nós acumulamos essas funções, mas a Defesa Civil ela anda muito junto da Polícia Ambiental. Tanto as ações de queimada, no período de estiagem, nós enfrentamos tanto a Defesa Civil junto com o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Ambiental, atuam no combate aos focos de queimada, que infelizmente são intensos também em todo o Brasil, né? Basicamente todo o Brasil, mas a nossa região que também tem, e nós temos atuação não só de combate, mas a Polícia Ambiental, quando identifica o autor daquele incêndio, quando tem informações, toma providências administrativas e até penais por conta aí dessas infrações. Capitão Monteiro, muito obrigado mais uma vez, e está aí, né? Você pode ajudar e prestar
relevantes informações que levem a uma solução de emergência em casos de defesa civil e também de questões ambientais. Nesta edição você viu que 200 mil casos de microcefalia já foram registrados aqui no Brasil. Etanol é a pior opção de combustível no momento. Diárias de até 70% de desconto atraem turistas para Campos do Jordão. Provas do Enem não serão mais utilizadas como certificado do ensino médio. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no site repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.